No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 19 de maio de 2017. Estamos numa sexta-feira com muito Corinthians nesse final de semana. Começando por hoje, tem o futsal. Amanhã tem futsal, tem futebol de campo, categorias menores, de base. Futsal feminino, futebol feminino. Enfim, muito Corinthians nesse fim de semana. Começando o Voz Mosqueteira, falando sobre a apresentação do Cleison ontem no CT Joaquim Grava, jogador que chega da Ponte Preta. E a gente aguarda como estará se comportando esse jogador no time do Corinthians. É uma grande esperança de ataque, já que o ataque, a gente sabe, e está sendo até repetitivo, falando que a produção, né, do ataque está muito baixa. Estamos com problemas de finalizações e a gente não pode estar perdendo tantas oportunidades. Ainda mais um campeonato brasileiro muito difícil e ainda com elenco reduzido. Por enquanto, o Corinthians vai estar jogando uma vez por semana, mas quando começar os jogos 2 vezes por semana, será se esse elenco dará conta? Então, chegou um reforço e a gente aguarda chegar mais e principalmente, né, a renovação do Pablo, resolver essa questão, porque a gente não pode ficar com essa situação indefinida e perder um jogador que vem jogando muito bem, atuando muito bem no Corinthians. Então vamos falar um pouco sobre o Corinthians nesse fim de semana, hoje fim de semana, né? Começando pelo futsal. Futsal, categorias iniciantes, joga amanhã no Parque São Jorge contra a Liga Leste Reabilitar. O Sub-8 joga a partir das 9 horas no ginásio Valmir Marques, no Parque São Jorge. O Sub-8 que está na segunda colocação do Campeonato Metropolitano Iniciantes, com 15 pontos em 5 jogos. O primeiro é o Santos, com 18 pontos, mas em 6 jogos. Então o Corinthians Sub-8 futsal está indo bem no Metropolitano. E amanhã tem essa partida em casa no Parque São Jorge. Às 9h45, quem entra em quadra é o Sub-9, também contra a Liga Leste Reabilitar. E o Sub-9 está em primeiro no Campeonato Metropolitano, com 15 pontos em 5 jogos. Às 10h30 é o Sub-10. Sub-10 que está em segundo no Metropolitano, com 15 pontos em 5 jogos. O primeiro é o Ipiranga, com 18 pontos, mas com 6 jogos. Então, tanto o Sub-8, o Sub-9 e o Sub-10 indo bem nesse campeonato metropolitano de categorias iniciantes do futsal. As categorias de base também jogam amanhã em São Caetano. A partir das 13 horas, o Corinthians joga contra o São Caetano e quem começa a rodada é o Sub-18. No ginásio Cambaúva Rabelo. Então, o pessoal de São Caetano quiser comparecer e apoiar nosso futsal, a partir das 13 horas joga o Sub-18. O Sub-18 desse campeonato metropolitano de base ocupa a terceira colocação com 25 pontos em 9 jogos. Lembrando que o primeiro colocado nessa categoria Sub-18 é o Palmeiras com 27 pontos. Em segundo, o São Caetano com 25 pontos. Então é um jogo decisivo amanhã, até mesmo para o Corinthians poder ocupar a segunda colocação, né, nesse campeonato metropolitano,
categorias sub-18. O sub-16 joga em seguida, a partir das 14 horas, contra o São Caetano. O sub-16 está na 4ª colocação, com 21 pontos em 9 jogos. O primeiro é o Palmeiras com 27, o segundo, o Audax com 24, e o terceiro é o São Caetano com 22. Jogo importante também para subir na tabela. O sub-14 entra em quadra às 15 horas, e o sub-14 está em terceiro colocado, com 24 pontos em 9 jogos. O primeiro colocado dessa categoria sub-14 é a CF Magnus, com 25 pontos. O segundo colocado nessa categoria sub-14 é o Audax, com 24 pontos. O sub-12 fecha essa rodada da categorias de base às 15h45. O sub-18 ocupa a primeira colocação com 27 pontos em 9 jogos. Então, amanhã, São Caetano, essa rodada importante para o nosso futsal categoria de base. A gente está chegando na reta final dessa primeira fase de classificação do Metropolitano. É importante comparar com a representação nossa, né, dentro de quadra, e a torcida comparecer para estar apoiando a molecada. Então, amanhã, a partir das 13 horas, o futsal. Eu falei os horários, mas esses horários são horários previstos, né? Tem sempre, às vezes o jogo pode atrasar um pouco, mas começa às 13 horas. Sub-18, sub-16, sub-14 e sub-12. O time principal do Corinthians futsal joga hoje em Guaratinguetá contra o Ioca, a partir das 20h30 no ginásio Itaquara. Então, pela Liga Paulista, Corinthians que vem melhorando na Liga Paulista, tem o foco, né, claro, na Liga Nacional, mas lembrando sempre da importância da Liga Paulista para a classificação da Taça Brasil. Corinthians que jogou na última quarta-feira em Araraquara e venceu a equipe de Araraquara por 3-0, e agora joga em Guaratinguetá. E mais uma vez convoco a fiel aí de Guaratinguetá, a região, para comparecer e apoiar nosso futsal na Liga Paulista. E lembrando, pedindo inclusive a colaboração de quem estará comparecendo e representando a nossa nação no ginásio Itaquara, hoje à noite às 20h30, para evitar os sinalizadores. A gente vê em alguns jogos os sinalizadores e infelizmente, dentro do regulamento da própria Liga Paulista, é extremamente proibido os sinalizadores, tanto porque está num ambiente fechado. E isso pode comprometer, inclusive, o rendimento dos jogadores dentro de quadra. Faixas não são permitidas também no alambrado, na rede que divide a quadra. Também não é permitido porque está no regulamento. Instrumentos, infelizmente, também são proibidos por regulamento. Então, se por acaso tiver a faixa, se tiver o instrumento, e sinalizadores, o jogo vai parar. E isso pode ser prejudicial para o Corinthians. O futebol de campo é diferente do futebol do futsal. A gente pode estar perdendo o ritmo, pode prejudicar. E a gente sempre lembra da vulnerabilidade do futsal, até mesmo tomar uma multa, ser suspenso, perder mano de jogo. E eu peço a colaboração dos torcedores, que estarão comparecendo hoje à noite, para nos representar contra a equipe do Ioca, para evitar tudo isso, justamente para a gente evitar uma punição. O futsal é muito mais até rigoroso com relação a isso, e está no regulamento. Se permitirem a entrada de, por exemplo, instrumentos, por exemplo, quando o time pede tempo, pode trocar instrumento no intervalo, antes da partida.
né? Mas durante a partida, se tocar o instrumento, o jogo para, né? Então a gente pede sempre a colaboração, né, das torcidas organizadas que estarão presentes para evitar esse tipo de situação, para evitar uma punição ao Corinthians, tá? Compareçam, torçam, vibram, mostrem a nossa força, mesmo no futsal, mas sabendo do regulamento. O regulamento da Liga Paulista é muito rigorosa com relação a essa questão de torcida, tá? Então peço a colaboração e já agradeço a todos, tanto pela presença como pela colaboração. O futsal feminino estará entrando em quadra pelo Metropolitano Principal também nesse fim de semana, no domingo, às 19h30, no Presidente Ciro 2. Corinthians, que tem a parceria com a Academia Tiger de futebol, estará entrando em quadra contra a equipe do 1º de Maio, Santo André. Então, quem puder comparecer também no Presidente Ciro 2, prestigiar nossas meninas que estão jogando, né, esse campeonato principal de futsal, mas com a equipe sub-20. Então a gente está tendo certa dificuldade, né, de estar acompanhando o ritmo, né, mas a gente sempre tem que estar prestigiando as meninas que estarão entrando em quadra no domingo às 19h30 na quadra da Federação Paulista. Fica ali na Marginal, depois da ponte do Aricanduva, no Presidente Ciro 2. E falando de futsal feminino, vamos falar também do futebol feminino. Corinthians, que venceu o Grêmio na última quarta-feira por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, entra em campo esse fim de semana em Taubaté, no domingo às 15 horas. Então, domingo às 15 horas no estádio Joaquim de Moraes Filho, Corinthians e Taubaté, pelo Campeonato Paulista Feminino. Corinthians, que ocupa a primeira colocação no grupo 2, com 16 pontos em 6 jogos. Esse é o futebol feminino, que tem a parceria com o Audax e está disputando tanto o Campeonato Paulista como o Campeonato Brasileiro. Então é essencial que a gente compareça e prestigie também as meninas do nosso futebol feminino, né? Lembrando da última partida, uma vitória muito importante contra a equipe do Grêmio, na quarta-feira na Arena Barueri, e no domingo joga em Taubaté. Então, quem puder, a fiel Taubaté aí, comparecer e prestigiar nossas meninas no futebol de campo, né, feminino. E as categorias menores também estarão jogando futebol de campo nesse fim de semana. Amanhã, no sábado, às 9 horas, jogará contra o Osasco no estádio José Liberati. É a 7ª rodada desse Campeonato Paulista Sub-15 de futebol. O Corinthians, que ocupa a primeira colocação no grupo 7, com 16 pontos em 6 jogos. Então, a partir de amanhã, né, sábado, 9 horas, no José Liberati, Corinthians e Osasco, Sub-15. Em seguida, às 11 horas, tem o Sub-17, também contra a equipe de Osasco. E o Corinthians Sub-17 ocupa também a primeira colocação no grupo 7, com 14 pontos em 6 jogos. Então, Sub-15 e Sub-17 amanhã, sábado, a partir das 9 horas, no José Liberati, em Osasco. Então, o pessoal lá de Osasco, fiel Barueri, Itapevi, né, o pessoal da região ali, da Zona Oeste, compareçam e prestigiem nossa molecada também no futebol de campo. E o pessoal de Barueri também terá a oportunidade de ver o Corinthians amanhã. Amanhã, sábado, a partir das 10 horas, o Corinthians entra em campo na Arena Barueri contra o Palmeiras. É o Campeonato Paulista Sub-20 que o Corinthians está disputando. E lembrando, né, o Corinthians essa semana foi desclassificado da Copa do Brasil lá na Arena Barueri, acabou perdendo para o Sub-20, né, da Chapecoense, e agora volta a atenção, né, totalmente
para o Campeonato Paulista Sub-20. Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri às 10 horas. E lembrando que, por determinação da Federação Paulista, esse jogo também será com torcida única. Então só terá torcida do Corinthians. Então, pessoal aí da Fiel Barueri região terá já um outro compromisso também na Arena Barueri para acompanhar um Sub-20. Sub-20 que está em terceiro colocado no grupo 3 com 4 pontos em 2 jogos. Lembrando que o primeiro colocado é o próprio Palmeiras com 6 pontos e o segundo colocado é o Bragantino com 4. Então é uma boa oportunidade para a gente vencer e assumir a liderança desse Campeonato Paulista Sub-20 de futebol. É a revelação de jogadores. A gente luta sempre, né, para que o Corinthians aproveite jogadores da base. E essa é a base que a gente tem que estar acompanhando, prestigiando, porque por ano que vem poderá ter algum jogador, ou até mesmo esse ano, né? Quem sabe a gente pode estar aproveitando já algum jogador do Sub-20 no nosso time principal. A gente tem que estar compondo nosso elenco ainda no Campeonato Brasileiro, e essa é uma boa oportunidade para a Fiel comparecer, acompanhar, prestigiar e principalmente representar nossa nação nesse Campeonato Paulista Sub-20 de futebol. E agora vamos falar também, claro, do Corinthians, que estará entrando em campo no Barradão contra o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Corinthians que empatou na primeira rodada por 1-1 na Arena Corinthians contra a Chapecoense, faz essa partida já com a responsabilidade de recuperar os pontos perdidos contra a Chapecoense na estreia. Então, domingo, a partir das 16 horas, Corinthians e Vitória no Barradão. E lembrando sempre, a transmissão de Corinthians e Vitória começa às 3h30, né, às 15h30, aqui pela Rádio Coringão, com a transmissão mais corintiana do mundo. É uma transmissão totalmente parcial, né? Quem sabe, quem ouve a Rádio Coringão sabe que é uma transmissão corintiana e totalmente parcial. Mas, tirando a brincadeira de lado, né, a gente entra em campo nessa segunda rodada com uma responsabilidade muito grande já de estar recuperando esses pontos perdidos. A gente lembra sempre que o Campeonato Brasileiro é difícil, né? A gente não pode perder pontos, e com isso essa segunda partida tem um peso maior, justamente para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade nas próximas rodadas. Corinthians que no domingo passado, há 15 dias atrás, né, venceu o Campeonato Paulista, foi campeão, foi para o Chile, se desgastou na viagem, venceu a Universidade do Chile pela Sul-Americana, se classificou para a segunda fase, voltou, né, voltou na quinta-feira, já jogou no sábado, ficou muito em cima, claro. Os jogadores cansados, muitos voltaram até gripados lá do Chile, porque lá a temperatura estava mais baixa. Teve essa semana para se recuperar, teve essa semana para treinar. Ontem foi apresentado o Cleison, que veio da Ponte Preta, né? E a gente vai criando já uma expectativa, uma esperança, né, que o Corinthians vença essa partida de domingo, para retomar um pouco mais a tranquilidade, né, para se trabalhar mais. Só que a gente lembra, né, até falei do Sub-20, quem sabe se destaca um jogador aí, né, para que a gente venha compor o elenco do Corinthians para esse Brasileiro 2017, que sempre, né, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, e a gente sabe da necessidade de ter um bom elenco, né, para estar jogando essas 38 partidas. Agora faltam 37, né? Mas são 38 partidas no Campeonato Brasileiro. Muito difícil, muitas viagens. O Corinthians vai ter a Sul-Americana também, né? Então são rodadas de quarta, de domingo. Acaba sobrecarregando, né? E se não tiver um elenco para suportar esses jogos, né, fica difícil. E além do mais, a gente também, né,
corre sempre um risco aí de ter algum jogador transferido, né, contratado por outro na janela da Europa, por exemplo, né? Então existe a necessidade sempre desse planejamento do elenco, sempre reformulando, né, para que a gente possa disputar e vencer, né? A gente quer isso, a gente quer que o Corinthians vença esse campeonato brasileiro, né? Para que a gente tenha mais essa alegria esse ano, e esse grupo merece. É um grupo unido, mas, né, não só essa união que vai estar conseguindo, né, suportar fisicamente esse campeonato longo. Não só o campeonato, não só os jogos em si, mas as viagens principalmente, né? Então, para ilustrar um pouco mais o Voz Mosqueteira, falando do Corinthians, que vai entrar em campo às 16 horas no domingo contra o Vitória, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15h30. Vamos ouvir o Careca, lá da Fiel Japão, que mandou seu áudio, a expectativa dele para essa partida e o seu placar. Fala aí, Careca, como é que tá o Japão aí, como é que tá essa correria toda aí no Japão? Fala pra nós aí o que você tá esperando dessa partida de domingo. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, Domingos. Gomen aí, desculpa aí da ausência aí esses tempos aí, mas era feriado aqui no Japão e a gente aproveitou para curtir um pouquinho. Mas, e parabéns pro Corinthians que ganhou aí várias coisas aí enquanto eu estive ausente. Mas eu boto fé no Corinthians. O Calibre, ele tá acertando o time devagarzinho. A gente tem que botar fé num cara que eu acho que ele é sagaz, né? Ele arrumou um lugar pro Rodriguinho que nem o Tite arrumou. E eu acho que esse time vai dar certo. Vai ganhar muita coisa. Pode não ser esse ano, mas a gente tá no caminho certo. Acredito eu. Beleza? Saravá, abraço a todos aí. E vai, Corinthians! Saravá, vai, Corinthians! Obrigado, Careca, pela sua participação. Ficou de fora, a gente sempre sente a sua falta aí das participações, das transmissões, do Voz Mosqueteira, mas se você está sempre ouvindo as transmissões, os programas, né, curtindo a página do Facebook, né, as postagens, mesmo no Twitter, né, agradeço a sua participação sempre aqui com o Voz Mosqueteira. A gente tenta informar o máximo possível a toda a torcida, né, para que principalmente quem está fora do Brasil aqui, para ficar um pouco mais próximo do Brasil, do Corinthians, e essa necessidade sempre de estar informando. Só que você esqueceu do seu placar. Manda aí seu placar. E Gomen, né? Esqueci. Meu placar é 3-1 pro Coringão. Tamo aí. Belo placar, hein, Careca? 3-1 pro Coringão. 3 pontos, né? O que a gente precisa mais do que gols agora são os 3 pontos, hein? 1-0, 3 pontos é excelente, mas 3-1 então, domingão, veio o jogo Coringão, né? E pra vocês aí é segunda-feira, hein? Segunda-feira, 4 horas da manhã, Corinthians e Vitória. Segunda-feira, 4 horas da manhã. Fim de seu expediente, né, Careca? Beleza? Muito obrigado. E agora vamos ouvir a participação do Davi, da Califórnia, que é da Fiel Texas. Também mandou seu áudio aqui com a sua expectativa para essa partida de domingo, Corinthians e Vitória. Fala aí, Davi. Olá, Voz Mosqueteira. Olá, Domingos, Salazar. Fala o Davi aqui, São Francisco, na Califórnia. Salve, Careca. Acho que eu tô contigo também, cara. Acho que esse time aí deu bastante liga. Eu só acho que a gente ainda tá... acho que o time pode oscilar um pouco ainda no brasileiro, porque o Corinthians não tem... Talvez o elenco não esteja totalmente montado para o ano. Talvez falte uma ou duas peças aí que estão buscando. Mas dentro da capacidade do Carille em trazer e montar um time, um grupo, né? As pessoas que um corra pelo outro. Montar um ótimo sistema defensivo, como o Corinthians tem hoje. E ter jogadores com entrega, como o Michael, como
como o Romero, como o Rodriguinho, como o Jô também, que é um jogador de muita entrega também, apesar de ser atacante. Acho que o Corinthians tem eu tô contigo também, acho que o Corinthians tem bastante chance de fazer um time forte, um time competente, não sei se para esse ano, hi morning, para esse ano. E a gente, não sei se ganhar alguma coisa esse ano, eu tenho um pouco mais de fé aí na Sul-Americana. O brasileiro é muito difícil apostar em alguma coisa, mas eu acho que é isso. Eu só queria colocar 2 pontos aí, o Domingos, se puder ajudar. Eu queria que você analisasse de repente essas possíveis contratações aí, né, que estão os bastidores aí estão comentando. Uma é a troca do Mancoello pelo Walter, e a outra é a volta do Anderson Martins para a zaga. E eu queria que você também falasse um pouco aí do Cleiton aí, do Cleison. O que você acha da condição dele aí e como que você vem no time. Abraço a todos aí. Vai, Corinthians! Placar 2-0. 2-0, Jô e Jô. Abraço, tchau. Vai, Corinthians! Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Sempre essencial sua participação aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, a sua presença aqui, né? Mesmo pela voz aqui, né? Na Rádio Coringão é essencial. A gente unir a fiel do mundo inteiro aí para a gente ter opiniões, né? Essa aproximação com o Brasil, né? Você acaba tendo essa aproximação com o Brasil, com o Corinthians. E a Rádio Coringão, não só o Voz Mosqueteira, a Rádio Coringão está sempre aberta a todos aí que queiram participar aqui, né, para sempre estar agradecendo a nossa rádio de torcedor para torcedor. Olha, Davi, eu acho que o jogo vai ser um pouco mais difícil. O Vitória não vai querer jogar aberto, né? É uma incógnita, né? Eu tô até na dúvida aí como é que vai estar se posicionando o Vitória. Você vai querer buscar os 3 pontos para estar jogando em casa ou vai estar tirando um pouco esse espaço do Corinthians, né? O Corinthians não contra-atacar. Então vamos aguardar no domingo aí como é que vai se comportar, e principalmente o Rodriguinho, né? Que vocês comentaram, tanto o Careca comentou que vem melhorando. Eu acho que ele é essencial para que a gente possa trabalhar melhor a bola, carregar um pouco mais a bola. E para finalização do jogo, vamos falar assim, é isso que a gente espera, ter um pouco mais de armação para articulação, para talvez enfrentar um time um pouco mais fechado, que o Corinthians vem tendo muitas dificuldades. Falar sobre essas trocas aí, né? O Walter sair, talvez, até mesmo, é um grande goleiro, né? Talvez está insatisfeito, até mesmo com a recuperação do Cássio. Está insatisfeito, quer ser titular, ele pode ser titular de qualquer time do Brasil, né? O Walter é um excelente goleiro, o Corinthians está muito bem servido de goleiro, mas é aquela situação, ele também quer, né, jogar, ele tem condições de ser titular, né? O Corinthians perde com isso, porque a gente, sempre quando ele entrou, né, muita gente até questiona que ele é melhor que o Cássio, isso a gente ouve também, né? Agora, o Anderson Martins, ele jogou em 2014, né? Acho que ele veio na saída do Kleber, né? Que saiu, ele veio substituir o Kleber. E o Anderson Martins, ele veio do Catar. A dificuldade dele foi justamente recuperar a forma física, né? No Catar não exigia tanto, né? E hoje, talvez, se ele viesse naquela condição, ele não entraria nem em campo. A exigência hoje do futebol, da movimentação é muito maior até, né, que de 2014, mudou muito. De 2014 teve uma mudança muito grande no futebol, uma exigência de uma velocidade maior, né, de uma ocupação maior do espaço do campo, e os zagueiros estão sendo muito mais exigidos, né. Então ele veio, jogou pouco, né, não jogou os 20 jogos, não jogou acho que nem isso, se não me engano ele marcou até um gol. Eu até vou depois, já que você tocou no assunto, vou até pesquisar. Lembro dele que ter feito um gol, não sei se ele fez mais. Agora,
é uma situação assim, ele acabou saindo do Corinthians porque ele voltou pro Catar, porque o time que ele veio foi punido e não podia contratar jogadores, e como ele estava por empréstimo no Corinthians, ele voltou para lá, né? Aí agora, né, o Vasco da Gama que está querendo contratá-lo, não sei como é que vai ficar, né? Eu ouvi, né, a notícia que o Corinthians estaria atravessando essa situação, né, da contratação dele com o Vasco. Não sei, né? O Corinthians está contratando um zagueiro, tendo os zagueiros emprestados, né? Isso que a gente fica na dúvida aí também, né? Mas eu não sei ainda como é que ele vai vir fisicamente, né? Então vamos aguardar e confiar em quem está analisando e avaliando a questão física dele, principalmente, né? Mas quando ele esteve aqui no Corinthians não comprometeu, né? 2014, aliás, foi um ano também um pouco difícil, né, para o Corinthians, aquela fase de transição, né, do Mano, né, a saída do Tite, o Mano que vem em 2014, o Corinthians não foi muito bem não, né? Mas de uma maneira geral, talvez até por ele conhecer o Corinthians, talvez, né? E a gente está aguardando a estreia, né, da nova contratação do Corinthians, o Cleison, né? Cleiton e Cleison. Para narrador de futebol, isso é maravilhoso. Então o Cleison veio. A gente precisa de um artilheiro, né? Na realidade, a gente precisa de um jogador que faça gols, né? Que tem essa especialidade. Ele é atacante, vamos aguardar, né? Mas ainda eu acho que o Corinthians precisava de um jogador que finalizasse mais. Ele não tem muitos gols na sua carreira, mas eu acho que o que ele tem, né, de importante é justamente a velocidade. É isso, acho que o time do Corinthians está priorizando mais hoje, né? Essa intensidade de jogo, para ter o time todo correndo o tempo todo, né? Então, por essa característica que o Carille está montando o time, não deixa de ser um avanço do futebol agora. Jogador que não tiver uma postura física, né, de intensidade, de correria, vai perder o espaço e muito, né? Então, mas eu acho assim, enquanto não vê ele dentro de campo não adianta, porque o jogador podia jogar bem no outro time, quando vem pro Corinthians às vezes sente um pouco, né, a pressão, a torcida, ou, né, fazia um futebol mediano no outro time, chega no Corinthians e arrebenta. Então a gente vai ter que aguardar, Davi, a estreia dele, como ele vai estar se comportando, né? O que não pode é arriscar mais, né, contratações, jogar dinheiro fora, né? Só venho comentando, tem jogadores que não merecem, né? Vem pro Corinthians, esse Cleiton ainda não provou porque veio pro Corinthians, tudo bem. Não teve muitas oportunidades, mas as oportunidades que ele teve ainda não mostrou porque veio, né? Então espero, né, que não venha fazer número. O Corinthians não pode mais contratar jogadores para fazer número. Tem que contratar para entrar, né? E não é que vai resolver, né, todas as nossas dificuldades de finalização, mas entrar para corresponder dentro de campo. É isso que a gente espera do Cleison. E ele vai ter essa responsabilidade, já que ele assinou o contrato. Ele tem que, não foi só o contrato que ele assinou no papel não, ele assinou o contrato também com a torcida, e ele sabe que a torcida cobra e exige, né, um empenho dentro de campo. A amostra é o Romero. O Romero tecnicamente é um jogador muito baixo, um nível baixo técnico, né, mas dentro de campo ele se esforça e a torcida gosta, né? Então é isso aí, é o que a gente espera do Cleison aí. É justamente esse empenho aí, essa dedicação, essa vontade para entrar e contribuir com esse time, que é um time unido, né? Voluntarioso, essencialmente, né? Muito bem treinado pelo Carille e pelo Loss, a gente não pode esquecer do Loss. E agora pelo Fabinho também, que entrou como auxiliar técnico. Obrigado, Davi, pela sua participação. Espero que o Corinthians vença nesse domingo, para que a gente conquiste esses 3 pontos. Isso é essencial. Para você que quer conhecer um pouco mais da história do Corinthians,
No Parque São Jorge existe a visita monitorada. A visita monitorada acontece aos sábados, domingos e feriados, em 2 horários, às 10 e ao meio-dia. Você conhece toda a história do Parque São Jorge, dos monumentos, da fazendinha, do ginásio, da biquinha. Monitorada sempre, ou por Fernando ou por Cristiano. Eles vão contando toda a história nossa, do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Faz parte do pacote dessa visita monitorada. A visita também ao Memorial do Corinthians. Então você faz a visita monitorada e depois conhece o Memorial do Corinthians, que fica ali no Parque São Jorge. O memorial com toda a história, com todas as nossas conquistas, né? E muita história dentro do memorial. Então, lembrando, os horários da visita monitorada acontecem aos sábados, domingos e feriados, às 10 e ao meio-dia. Sempre lembrando, chegar um pouco antes para comprar o ingresso. Assim, né, evita o tumulto no horário do início da visita. O horário do memorial é um pouco mais flexível. É de quarta a sexta, das 10 às 17 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 16 horas. Então você tem 2 opções para conhecer um pouco mais a história do Corinthians no Parque São Jorge. Encerrando o Voz Mosqueteira de hoje, a gente vai ilustrar esse programa com áudio da narração do Osmar Santos do gol do Palinha, a primeira partida, né, das finais do Campeonato Paulista de 1977, onde o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0. A primeira partida, gol do Palinha. Encerramos com esse áudio. Muito obrigado a todos e vai Corinthians! Linha de frente do Rádio Esportivo Brasileiro. A massacrante audiência do futebol do Brasil. Sai por baixo o time do Corinthians com Adãozinho dominando por baixo e carregando pelo seu sistema defensivo. Tentou, bateu de pé esquerdo, espichou para a Palinha. Em comissão, eu deu com você nessa, garotão. Pra lá, 2 pra cá, é fogo no goleiro do guarda, meteu. E que gol! Que bonito é! Palinha! As bandeiras tremulando, a torcida guerreando, vendo a gente balançar. Alegria do povo! Alegria do povo, Coringão! Você é alma! Você é um misto de religião e de empolgação! Corinthians, você é sustentáculo da alegria desse povão! Corinthians, eu quero ouvir o grito do povo, um grito doloroso que faz estremecer o coração calado há tanto tempo! Vai, Corinthians! É o grito da sua grande torcida! Na frente o Coringão, Palinha, Palinha, Palinha no pedaço! Bum, 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 bum! De bola, menino! 10 é o número da camisa dele! Olha só o espetáculo que você proporciona, Corinthians! Você é o elo de ligação! Você enche de lágrimas os olhos dessa gente! Enche de felicidade o coração desse povo, Corinthians! Corinthians! Alegria maior de um povo! Estão tremulando as bandeiras do Morumbi! Palinha, Palinha 10 é o número da camisa dele! Bom, 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 bom! De bola, menino! Na frente o Coringão, cochilou, Carlos, cochilou, cativo, caiu! Você sim, seu nessa, garotão! Vai buscar lá dentro na rede, pelo lado de dentro. Coringão, estremecendo os alicerces do Morumbi, festa popular. Aos 14 minutos passados do primeiro tempo de jogo. Corinthians, alegria do povo na frente. Palinha é o nome do garoto. Corinthians, 1 Ponte Preta 0. O detalhe que a rapaziada, o Moacir Japiaçu, garotada não isto é. Gustavo Celota, meninada toda nos gaviões, camisa 12, não viram